3, tá? Dentro dessa onda 3, a gente pode ter finalizado aqui uma onda 1, depois trazermos onda 2 e depois apresentarmos a 3 da 3, uma das ondas mais fortes, uma das ondas que a gente quer estar posicionado. Investidores, vocês acabaram de ver uma parte da nossa análise 2 meses atrás da Atom. Ela estava mais ou menos aí por volta dos $11 formando esse topinho. A gente acreditava que a gente estava diante de uma onda 1, possível onda 2, dentro dessa e uma onda 3 estendida provavelmente. Dentro dessa 3, mandamos a nossa possível onda 1, iríamos mandar a nossa onda 2 para mandarmos a 3 da 3. Parece que é um que vem se desenvolvendo, né? Uma das faixas que a gente estava de olho para uma possível compra aqui na Atom era uma captação de liquidez abaixo desses fundinhos aqui atrás, ao redor do ponto de controle, a faixa que mais teve negociação durante essa alta, né, que foi aqui nos 9,24. Foi justamente lá que a gente fez esse fundo, né, em confluência, tudo isso confluindo com esse suporte horizontal dos 8,5, suporte bem antigo a propósito. Então, bem interessante esse movimento da Atom. Me parece de fato que agora a gente entra numa das ondas mais fortes, a onda 3. Ela pode levar-nos bem longe, tá? Eu vou descer aqui, a gente vai entrar em tempos gráficos menores para tentar encontrar possíveis faixas de compras, possíveis faixas para trade, compra estas que a gente pode estar encarando tanto como uma compra no prazo maior, tanto como um trade, tá? Hoje, além da atualização do cenário da Atom, também quero responder a pergunta do Marcos que mandou no vídeo de ontem. Faz um vídeo explicando qual o cenário mais bull para que se tenha uma out season no cenário atual. Beleza? Então, vou tentar responder essa pergunta aí também. E espero que você acompanhe o vídeo todo até chegar nessa pergunta, se quiser apenas saber a resposta dessa pergunta, porque é todo um contexto para a gente chegar nessa resposta, tá? Vamos começar aqui com a ata na paridade USDT, depois a gente vai entrar na ata na paridade BTC e aí que a gente vai chegar nessa resposta dessa pergunta, beleza? Então, bora lá. Então, nós tivemos a nossa 1, nossa possível onda 2, nossa possível onda 3. Eu gostei demais dessa pernada aqui que a gente teve nesses últimos dias, onde a gente rompeu esses 10 e arredondando a $11. Por quê? Porque a gente monta aqui uma estrutura de 5 ondas, caracterizando aqui uma possível onda impulsiva para cima, né? Ganhamos essa resistência aqui dos 10,50. Então, bem interessante esse movimento que a gente tem aqui na Atom, tá? Eu vejo dois possíveis cenários aqui, na verdade, tem até mais, né? Através das ondas de Elliott. Esse movimento aqui pode ser onda 1, 2, 3, 4, 5, para a gente fazer uma retração do movimento completo, para voltarmos a subir. Existe a possibilidade também disso aqui, esse movimento em onda 1, 2, estamos diante de onda 3 estendida, esse movimento ser onda 1, 2, estamos, e esse movimento agora ser o início dessa onda 3, ou poderíamos estar dentro de onda 3 estendida, nesse caso aqui também, a gente mandar aqui outro movimento de onda 2 para mandar uma 3 da 3 da 3. Então, existe muita subjetividade o quanto a isso, tá? Então, basicamente, o que a gente tem é traçar uma retração dessa última pernada, tá? A maioria das operações que eu abro entrada em trade é no prazo um pouco maior, 4 horas, 1 hora. Então, para mim, seria interessante essa retraçãozinha aqui da Atom, desta última pernada, para a gente fazer uma entrada. Eu vejo boas confluências aqui para um reteste dessa pernada. Olha, a gente vê o ponto de controle, a faixa que mais teve negociação dessa última pernada, lá nos 10,30. Esse nível dos 10,30 até os 10,5 para ali é um nível de suporte horizontal, né? Então temos boas confluências, uma confluência parecida com o que a gente tinha aqui atrás. Agora a gente vai ter nesse nível aí dos 10,50, bem interessante. POC, suporte, agora a gente vai ter também POC e suporte nesse nível aqui. Conflui com 0,68. Quando a gente está numa tendência de alta muito forte, né, como é o caso de algumas altas, e o próprio Bitcoin, a gente tende a não retrair tanto. Então, talvez não faça essa retração mais profunda. Então, esse nível aqui dos $10 já é um ponto interessante para talvez fazer uma entrada, tentando pegar um trade na Atom, trade este que pode se estender para uma operação maior se a gente continuar performando bem, uma vez que conseguir uma entrada, e a gente identificar que de fato estamos aí numa onda 3 se desenrolando, né? Por enquanto, com as informações atuais, é isso que o gráfico está nos passando. Então, a gente vai ficar atento a esse possível trade nessa retração. Se eventualmente for estopado aqui nesse trade, eu vejo um swingaço, uma compra em spot. Acredito até para quem não está posicionado e está de olho para compra. Se comprar aqui nessa faixa atual,
Olha, provavelmente vai estar no lucro aí nos próximos meses, mas no curtíssimo prazo talvez terá que sofrer uma correçãozinha antes do preço performar. É isso, já que a gente está um pouquinho esticado nesta pernada, isso sim pode ser um movimento impossível completo para retrair dele todo para depois voltar a subir, né? Estamos falando aí de probabilidades. A Atom não é um ativo que eu vinha planejando ter em spot. Eu terminei comprando aqui nessa retração um pouco por conta dos possíveis airdrops que podem sair para os stakers de Atom. Então tem diversas moedas que podemos ter airdrop para quem está fazendo stake. São elas TIA, Atom, salvo engano Sui, tem diversas, né? Então a Atom é uma das que eu estou fazendo stake, minha posição nela não é tão grande, mas fico de olho nessa retraçãozinha aqui para estar buscando trade que pode se estender para prazos maiores, correto? Bem, antes da gente chegar na paridade USDT, vale a pena a gente tentar buscar um alvo aqui para o prazo maior da Atom, né? Bem, se de fato a gente, olhando aqui no prazo maior, dando um zoom out, isso aqui é uma onda 1, isso aqui é uma onda 2, e estamos diante de onda 3, a gente já pode sim tentar buscar um alvo aí para essa possível onda 3, tá? Como a gente teve esse movimento aqui, que ocorreu em março de 2020, eu vou eliminar essa sombra, colocar aqui no gráfico de linhas para a gente traçar aqui uma expansão de Fibonacci, tá? No mínimo, um alvo para essa onda 3 tende a ser aí 100% da onda 1, tá? Então, 100% dessa onda 1, $170, né? Basicamente, se a gente copiar esse movimento aqui atrás, a gente teria um alvo lá nos $170. Da faixa atual, daria uma valorização de 1.360%. Eu diria que é possível, tá? Temos bons volumes aqui abaixo, bons volumes aqui também se desenvolvendo. Pena que esse daqui recente não é tão bem posicionado, né? Até foi por conta dele que a gente acreditou que a gente formou aquele topinho na nossa última análise. Mas está bem interessante o que está se desenvolvendo aqui na Atom e parece que de fato estamos no onda 3 no prazo maior. Beleza, agora vamos tentar responder aquela pergunta lá do Marcos, né? Qual o cenário mais bullish para que se tenha uma alt-season no cenário atual? Acho que é interessante a gente entender que cada altcoin tem seu time, tá? Geralmente, quem carrega o mercado de alts é o Ethereum. Até por isso, a maioria das vezes que eu venho falando sobre dominância, eu acho que eu fiz uns 3 vídeos falando de dominância, né? Eu menciono aqui esse gráfico do Ethereum contra o Bitcoin. Ele está numa faixa bem propícia para encontrar fundo e voltar a subir. Tanto é que eu venho comentando com vocês nas últimas semanas, nos últimos meses, que eu troquei parte que eu tinha de Bitcoin por ETH nessa faixa aqui, né? Então, a gente está numa faixa propícia para voltar a subir, tá? O Ethereum, como eu disse, ele tende a liderar o movimento das altas. Quando ele vai, as outras altas tendem a seguir com ele. Mas existem algumas altas que abrem exceção, como foi o caso da Solana, né? A Solana, já podemos dizer que ela está aqui no seu bull market, já está em alta contra o Bitcoin, correto? Daqui a pouco a gente encontra o fundo aqui dessa retração, movimento corretivo, para voltar a subir novamente. Então, é interessante vocês estarem analisando aí as altcoins que vocês estão de olho para entrar num bull market de fato contra o Bitcoin. É isso que a gente quer, ter uma valorização superior ao Bitcoin. É interessante vocês estarem analisando aí altcoins que vocês estão de olho contra o Bitcoin, tá? E a Atom, que é o objetivo da análise de hoje, a gente consegue observar aqui que ela vem no range horizontal, tá? Não temos uma tendência tão clara, porém, dentro do range, o que a gente busca? Compras um terço abaixo e vendas um terço acima, em especial nas faixas de captação de liquidez, né? Eu posso trazer um exemplo aqui da Doge. Eu trouxe esse exemplo diversas vezes aqui. A gente tem um range lá atrás, esse aqui é o gráfico do 3 dias na Dogecoin. Então a gente respeita muito bem aqui a parte superior do range, em especial quando a gente faz esse stop loss antes em cima do topo, aqui também, né? E quando a gente vai na parte inferior, a gente rompe todos os fundos, volta a subir, rompe todos os fundos, volta a subir, rompe todos os fundos, volta a subir. Então, se tem uma faixa propícia quando o altcoin está no range para encontrar fundo e voltar a subir, é quando ela está na parte inferior do range, em especial quando ela faz essa captação de liquidez. E usando a Atom aqui como exemplo, a gente observa aqui que ela está justamente um terço abaixo. O fato negativo é que para ela ainda tem aí um pouco de chão até vir captar liquidez abaixo desse fundo aqui dos 1.400 satoshi, né? Daria uma desvalorização aí contra o Bitcoin de quase 30%. A título de confluência,
se a gente está aqui dentro de um range horizontal. Esse movimento aqui pode ser uma onda A, B, C corretiva dentro dessa transação, e através de Fibonacci a gente pode estar buscando um alvo aí possível para essa onda C. Eu já deixei traçado aqui a expansão de Fibonacci, analisando o movimento de onda 1, espelhando ele aqui. Um alvo para essa possível onda C é ali entre 100% e 1.236, são os alvos mais comuns para onda C, se isso aqui for onda C. Então, esse alvo aí conflui com esse nível de stop loss antes. Então, acho bem propício, eventualmente, a gente capturar a liquidez aqui abaixo desses fundos. Quando ninguém estiver mais acreditando da Atom, a gente forma esse fundo e volta a subir para buscar o topo desse range e, no cenário mais bullish, aí, estourar para cima. Do fundo, da faixa de captação de liquidez até o topo, a faixa de primeira captação de liquidez ali mais importante, daria uma valorização de 500% contra o Bitcoin. Então já é uma valorização bem relevante aí para a Atom, tá? Então vale a pena vocês estarem analisando aí de forma isolada as altcoins de vocês, tá bom? A Doge, por exemplo, que a gente tava falando dela, eu tô de olho aqui para esse nível dos 120 satoshis. É uma faixa ali entre 0,68 e 0,5 dessa onda impulsiva completa, e é um nível de suporte horizontal, nosso antigo topo anterior, tá? Eu costumo dizer que o mercado dá dicas. Então, quando você vê diversas altcoins confluindo todas no suporte na paridade BTC, é o momento, talvez, que a gente vai ligar o YouTube das alts e, de fato, iniciar essa alt season. Além da ferramenta de retração de Fibonacci, a gente também pode utilizar aqui a expansão desse movimento, possível onda BC, um alvo para o fim dessa retração aqui, dessa queda da Doge contra o Bitcoin, seria ali 100% em 1.236, e daria ali confluindo, né, com esse nível que a gente está de olho aí para encontrarmos fundo e voltarmos a subir na Doge entre os 88 satoshis e 133 satoshis. Então bora ficar atento até na Doge também, né? Trouxemos aí a análise da Atom, terminou entrando até na análise da Doge. Acho bastante interessante vocês estarem utilizando aí as ferramentas de expansão, retransão, mas não usá-las de forma isolada, tá? E sim tentar buscar confluências com suportes e resistências, como é esse o caso aqui da Doge. A Atom, eu tentei traçar umas expansões aqui de Fibonacci interna para a gente buscar alvos num prazo intermediário aqui nas ondas menores, mas nenhum alvo de expansão confluiu com uma resistência tão importante. Eu esqueci até de mencionar as resistências que eu estou de olho para ela, tá? Mas basicamente os $17, depois disso só lá nos 30, porque é esse nível de resistência horizontal, e depois o ponto de controle desse range que a gente deixou aqui em cima, próximo dos $30, dá para a gente confluir esse nível também com um nível de resistência psicológica, né? Então a resistência que estou de olho aí, voltando aqui para a Atom novamente, $17, $18 e depois só $30. Depois disso, all time high e em diante. Fechou? Antes da gente ir para análise de sentimento, quero fazer o convite para vocês participarem do nosso canal aberto no Telegram. Não vai ser sempre, mas uma vez pedido que a gente apresentar uma oportunidade, eu vou estar tentando trazer uma oportunidade aqui para vocês, como eu trouxe aqui da MUBI, quando a gente fez a entrada ali no 0083. Cravamos o fundo da MUBI aqui. Ela fez o fundo no 0.08, não é isso? Uma das formas que a gente usou para encontrar esse suporte aqui foi o nível de retração dessa onda impulsiva, a expansão de Fibonacci dessa onda, possível onda C aqui atrás. Já quero compartilhar o possível alvo que eu estou de olho aqui para a MUBI, tá? Se isso aqui foi uma onda 1, se isso foi uma onda 2, a gente pode estar espelhando esse movimento aqui de trás, possível onda 1, para tentar buscar um alvo aí dessa possível onda 3. Cara, está bem longe, tá? Do preço atual até o alvo que eu estou de olho aqui, dá 1020%. Alvo 1, alvo 2, 1.68 da primeira onda aqui de trás, daria uma valorização aí de 7.600%. Bizarro. E por enquanto, eu diria que a gente tem força para ir lá, tá? Uma moeda de extrema baixa liquidez, market cap extremamente baixa, a gente tem bastante volumes aqui bem posicionados, então tá bem interessante. A MUBI, novamente, reforça a ideia aí do convite para participar aqui do canal do Telegram. Não é um canal de sinal, eu não vou ficar atrapalhando vocês mandando todas as notificações aqui que saem do YouTube, uma vez perdida que eu mando o vídeo aqui, tá? Então é mais um local para eu estar compartilhando com vocês uns insights, e de vez em quando chega aí uma possível operação, como foi o caso da MUBI. Mas lembrando, nada aqui é recomendação de investimento. Então não esquece de participar, links vão estar na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Agora vamos entrar na análise de sentimento da Atom.
Bem, vem bem positivo aqui. O print subindo, long short ratio caindo. Gosto do que eu vejo, essas grandes liquidações aqui, com uma pouca retração que o preço faz, né? Então, eu não sei se ela vai fazer essa retração dessa pernadinha aqui de 1 hora para dar oportunidade de entrada. Se não fazer, pô, vai ter que descer aqui no curto prazo para estar operando, né? Eu não sou tão fã para estar fazendo isso agora aqui na ata. Eu prefiro aguardar essa retração aqui de 1 hora. Caso não venha bem, eu já estou posicionado. Caso ela aconteça, aí eu vou estar de olho para esse trade. Fechou? Então, traders, investidores, por hoje é isso. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixa aí nos comentários. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.